Mangá de One Piece. Nós sabemos, geeks, que dá um trabalhão começar uma coleção de mangás, e ainda mais o de One Piece, que é gigante. E aí a Panini decidiu trazer um relançamento do mangá de One Piece. Então vamos dar uma conferida que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente estar dando uma olhada na qualidade de One Piece Volume 1. Fala, geek! Bruno aqui, beleza? Sim, senhor, eu fiz questão de adquirir o primeiro volume de One Piece da reimpressão do Tankobon, né? Do mangá normal de One Piece, não é One Piece 3 em 1. É lógico, quando anunciaram, a Panini anunciou aí que iria trazer de volta o One Piece pra gente colecionar na versão normal, pra quem que não queria colecionar a versão 3 em 1, ou pra quem tinha perdido os primeiros volumes aí, que se eu não me engano é o volume 2, que tá complicadíssimo de estar adquirindo. E aí é lógico, o pessoal ia ficar na dúvida se pegava um, se pegava o outro. Cheguei a fazer vídeo falando isso. E aí eu pensei assim, pô, mas a gente tem que saber a qualidade do outro, né? Da versão normal, da reimpressão, pra ter uma noção se vale a pena ou não tá adquirindo. Então, por causa disso, é lógico que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos conferir a qualidade do mangá de One Piece Volume 1. Bora tá conferindo, então já vai deixando o like no vídeo, hein, geek? Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal ativando o sino das notificações pra gente tá conferindo aqui juntos e pra outras pessoas conhecerem também a obra de One Piece. Você tá sempre por dentro de tudo que é novidade de One Piece. E tem mais, vai ter logo álbum de figurinhas. Se vocês quiserem que eu traga, é só comentar aí, beleza? Mas já com a qualidade externa logo de cara, a capa é um pouco dura, eu gostei disso. Lembrando que é uma reimpressão, então não vai ter muitas lá mudanças. Porém, algumas coisas acho que é bom a gente tá dando uma olhada, né? A maçã tem um ou outro detalhezinho aqui, mas eu acredito que foi o correio, tá? Mas nada que você olhe tipo, pô, estragou meu mangá, não vou conseguir mais ler, não vou conseguir mais aproveitar, não. Tá muito bom. Lombada clássica, né? Lembrando que é clássico, tá? Então de um lado vai estar a capa do volume 1 e do outro lado também tá a mesma capa. Vocês lembram aqui que isso daqui é uma reimpressão, mais uma vez relembrando. E aliás, lógico, vai ter um ou dois aí que vai estar me perguntando por que é dos dois lados, exatamente porque a primeira impressão também era dessa forma. Esse é o mangá original de One Piece, não tem todos aqueles detalhes bonitinhos que o 3 em 1 tem, vocês sabem, né? Mas vamos tá dando uma olhada por dentro, né? Vamos olhar aqui logo que alguém vai perguntar pra mim com relação à qualidade da folha, que será uma coisa que o pessoal tava com muita dúvida aí. Qual folha? É papel jornal de novo? O que é? Olha só, até onde eu sei, isso daqui não é papel jornal, porque não tá amarelado, né? Deixa eu passar aqui pra vocês um pouco mais na história pela parte de dentro. Olha aqui, se eu não me engano, é offset, hein? Eu vou dar uma estudada melhor pra tá informando vocês, mas eu tenho quase certeza que é offset. Não tem como ser o jornal isso daqui, porque o jornal, ele tem aquela pegada de ser um pouco mais amarelado, né? Cheirinho de mangá novo. Bom, a história vocês já conhecem muito bem do início, né? Mas aqui pra mostrar pra vocês que tem aqui um Free Talk aqui, ó, do Oda já no comecinho aqui da história. Vocês vão ver aqui já o início da jornada de One Piece. Lógico que alguém aqui vai tá me perguntando quantos capítulos que tem aqui, e já deixando bem claro aqui pelo sumário aqui que vamos ter 8 capítulos de One Piece. Lembrando, não é o 3 em 1, vai ter gente ainda me questionando. Então, só a versão normal aqui, ó. Uma coisa que é muito boa dessa versão aqui normal é que a gente não tem medo, né? Tem gente que não gosta do One Piece 3 em 1 por causa da lombada. Ah, essa lombada aqui, meus amigos, pra você estragar ela, você vai ter que abrir à vontade. Então, tipo, pra quem prefere uma leitura clássica aqui, é lógico que vai preferir a versão normal de One Piece, que você pode estar abrindo assim, ó, tranquilão, abre à vontade, você não vai ter medo de estar quebrando a lombada. Então, muita gente que ficou com medo gigante de comprar, de começar a colecionar One Piece 3 em 1, foi principalmente por esse medo de acabar zoando com a lombada. Isso não vai acontecer caso você adquira a versão normal do mangá de One Piece. Aliás, só pra deixar bem claro que se eu soubesse que eles iam relançar essa versão de One Piece, eu não teria começado a coleção do 3 em 1, é sério. Não sei, porque a forma é uma coisa minha, tá? Não é de todo mundo. Eu gostei da forma que dá pra ler ali o One Piece 3 em 1, mas eu acho um pouquinho pesado ali e tal. E o One Piece normal aqui, como é uma versão normal, de 200 e poucas páginas, que é o que eu deve ter aqui mais ou menos, que é o tamanho normal de um mangá, é mais tranquilo, rapaz. Você consegue segurar assim, ó, numa boa, indo passando as páginas. Já o 3 é um pouquinho mais pesado, né? Mas não é uma coisa que atrapalhe tanto, mas de qualquer forma, quanto mais leve o mangá for, mais fácil pra você tá lendo. Isso aí é fato. Transparência, tem muita transparência, Bruno? Tem?
Ó, tem sim, a transparência, isso aí é de lei. Quase todo mangá que você vai comprar vai ter uma leve transparência ali. Porém, mais uma vez aqui, nada que vá atrapalhar a sua leitura. Vou passar aqui por outras páginas aqui, só pra você estar dando uma olhadinha. Tá bem embalado aqui, a colagem também tá muito boa. Não tem nem muito o que exigir com relação à colagem, já que não é um material tão grande ali que precise de tanta cola quanto o One Piece 3 em 1. Então, já não é algo pra você se preocupar tanto. E uma das diferenças que quem já colecionou sabe é que não temos o Zoro aqui na parte onde você abre pela parte normal. Aqui tem o Luffy e as instruções de como você deve ler o mangá, tá tudo aqui bonitinho. Mas bora dar uma olhada aqui, porque só pra deixar bem claro, mano, ficou muito boa aqui. Eu não sei, eu ainda não olhei aqui. Vamos olhar qual é a gráfica. Vamos olhar a gráfica aqui logo, que eu sei que já deve ter gente se perguntando qual é a gráfica do One Piece normal, mas só pra deixar bem claro, independente da gráfica, o que eu gostei é o fato de que sim, tá muito bem feito aqui, não tem nenhum problema, tá um mangá muito caprichado. Nessas horas eu nem ligo tanto qual é a gráfica, contanto que faça um material bom, material de qualidade, e esse mangá de One Piece aqui é a prova de que tá uma coisa excelente, tá uma qualidade muito bacana. Mas aqui pra mostrar pra vocês que quem fez One Piece normal volume 1 aí, quem trouxe foi a gráfica São Francisco. Sim senhor, acredite se quiser, foi a São Francisco quem fez este mangá de One Piece. E tá bem bacana, até me surpreendi, rapaz. Será que finalmente o Chiquinho aprendeu? Será que a Panini finalmente tá no pé dela? Eu espero que sim, espero que continue, porque o One Piece volume 1 tá muito bacana. Vai ter gente que talvez vai me perguntar, pô Bruno, mas você viu que veio 4 volumes, que tá tendo um relançamento, que foram 4 volumes e não apenas um? Sim senhor, eu trouxe, só pra mostrar aqui pra vocês, que eu acabei adquirindo tanto o volume 2 quanto o volume 3 e também o volume 4, tá? Todos eles aqui, só que eu quis focar mais no volume 1, que é o grande início de tudo novamente, para quem principalmente quer estar adquirindo, ou até mesmo para quem que já tinha a primeira versão, que acabou esquecendo ou não conseguindo comprar algum volume ali específico, porque era muito raro, principalmente esse daqui, que já tá se esgotando no site da Panini, mal lançou, já tá esgotando, então eu fortemente vou pedir pra vocês, geeks, pra que, mano, já corre pra adquirir, principalmente lá na Amazon, que ainda tá na pré-venda. Mano, compra logo, vai acabar assim, meu amigo. E esse mangá aqui na minha mão com certeza vai se tornar um mangá raro, e é um dos motivos pelo qual eu adquiri pra mim, né? Eu não sei o que eu vou fazer ainda tô decidindo se eu devo continuar essa coleção de One Piece normal, ou parar 3 em 1, ou continuar 3 em 1, parar essa, ou continuar todas, não sei. Comenta aí o que vocês acham que eu deveria fazer, continuar o One Piece 3 em 1, continuar o Tankobon e parar um dos dois, ou continuar os dois. Comentem aqui, qualquer coisa eu trago mais vídeos aqui atualizando vocês, mas é lógico, agora que sim, que eu peguei o mangá na minha mão, que eu vi essa reimpressão, que eu dei uma olhada como é que tá a qualidade, agora sim eu posso estar falando pra vocês que quem for adquirir tanto o One Piece 3 em 1 quanto esse daqui vai estar se saindo muito bom. Esse mangá aqui de One Piece normal, pro início da história, pra quem que teve tantos problemas com o volume do mangá de One Piece 3 em 1, com certeza tá valendo muito mais a pena. E os medos que você tinha com relação ao One Piece 3 em 1, aqui você não vai ter, principalmente com relação à colagem e também de você abrir e quebrar a lombada. Esse medo aqui não vai existir, então tipo assim, mas não esqueçam que também, se você for adquirir aos poucos aqui One Piece normal aqui, vai acabar saindo mais caro do que One Piece 3 em 1. Então, vamos lá, dá uma analisada no qual o melhor entre os dois aí e toma a sua decisão. E caso você comece a colecionar One Piece e tenha decidido começar por esse daqui, eu vou deixar o link da Amazon pra você estar adquirindo o mangá do volume 1 de One Piece e ainda ajudar o canal. Rapaz, ajuda o canal aqui, já deixa o like também, né? Se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, sempre tem vídeos novos de One Piece aqui no canal pra vocês. E esse daqui foi muito bom pra gente estar sabendo se vale a pena começar o One Piece, começar a coleção do mangá de One Piece. Então, se você decidiu que vai começar, não esquece de dar uma olhadinha aí no link da descrição pra você ajudar o canal também, beleza? E aliás, geeks, pra quem que tem dúvida aí, eu tinha feito um vídeo antes, que eu disse a vocês, né, fazendo as comparações com relação ao volume 3 em 1 aí, a edição 3 em 1, e também o normal, o Tankobon que tá aqui. Eu vou deixar esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo aí, que tem os pontos fortes de cada um, e aí você vai conseguir, baseado depois de ter assistido esse vídeo aqui, tirar a sua própria conclusão de qual colecionar, fechou? Então você já garantiu seu Ticket Geek!